Só bora? Bora. Então vai. Qual que é mesmo que vocês vão falar agora? Eu vou falar sobre pra ajudar os pais a conhecer, né? Chame seu pai pra jogar um dominó. Um dominozinho? Um truco online? Uma sinuquinha online? Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e sejam bem-vindos ao Haru Responde, uns conselhos maravilhosos pra vocês, especialmente aqui no canal da Liquid. Meu amigo, pois é, eu imaginei que vocês não esperavam essa, mas estamos aqui. Muito bem, a galera mandou várias perguntas muito boas, por sinal, a grande maioria delas excelente, vou falar pra vocês, 10 de 10. E hoje eu vou responder pra vocês naquele modo conselho maravilhoso que a gente faz nas lives. Eu vou mandar real, só que de vez em quando é que tem umas e outras também. Rapaziada, vocês não fazem ideia do tanto de absurdo que as pessoas se colocam. Assim, são situações que a gente não imagina. Mas você verá, hoje você verá. Meu Deus. E pode ser que nós tenhamos participações muito especiais nesse vídeo, então assiste até o final, dá um like, compartilha para todas as pessoas que você conhece nesse mundo. Tá certo? Tá certo. Muito bem. Como aguentar a tristeza que a Team Liquid perdeu na LCS? Esse jogo ele foi maravilhoso, tá? Tipo, todo o match foi muito legal da LCS. Beleza, perdemos? Perdemos. Mas foi divertido pra caramba, cara. Foi muito louco. E aconteceram alguns desencontros ali, eu não acredito, eu não contaria como derrota. Não contaria como derrota, porque foi muito divertido. E além de ter sido muito divertido, Danny deu um show e eu achei muito legal. Eu tava lá assistindo com a galera, curtindo com todo mundo que curte a Liquid também. Então, tipo assim, perdemos, mas perder faz parte também. E às vezes, mesmo a gente não ganhando, a gente se diverte muito assistindo, vendo as pessoas que também são fãs, a galera que curte, né? A gente acompanhar, comer um negocinho, conversar com a galera, sabe? Tomar um refri, é legal. É um momento social ali pra você poder fazer amigos também e se divertir muito nas partidas. Chorei, largado, horrores, fiquei triste, óbvio. Mas, cara, também foi muito legal ver o Danny roubando barão, pegando um pouquinho de vida, pentakill todo mundo e acabou o game, porque não é sempre que isso acontece, né? Muito divertido, adorei. Perder? Não. O game foi legal. Agora vamos para perguntas um pouquinho mais pessoais. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Meu Deus do céu, lá vai. Para essa pergunta, eu também tenho uma ajuda incrível de uma maravilhosa aqui, que é a Naxi. Olá! Oi, gente. Cadê o soquinho? Muito bem. Essa pergunta é: como jogar as ranqueadas se só tem pessoas tóxicas? Bom, você que fez um bootcamp muito interessante, passou por uma experiência diferente da que a gente tem aqui no Brasil. Como lidar com pessoas que são tóxicas, às vezes, que jogam com a gente, ou que estão tiltadas, ou que sei lá? Rapaziada, eu tenho uma dica para dar para todos vocês, que é uma coisa muito importante. Você já viu que a porcentagem de vitória que você tem nas suas ranqueadas quando a ranqueada é mais de boa, quando não tem pessoas tiltadas, é muito maior. Você consegue saber no terceiro round se você vai perder a ranked ou não. Se você vê uma pessoa que está muito estressada, muito tiltada, a chance mental, de você perder é gigantesca. Então, assim, não seja essa pessoa. Não seja esse cara, entende? Não, mesmo que você esteja tendo um dia ruim do lado de fora, não traga isso pra sua ranked. Às vezes você tilta as pessoas que estão jogando com você, que só tá querendo jogar na moral. E assim, se você for, quanto menos tiltado você for, mais chance de você ter vitória. Olha só, é uma dica muito importante. Seja legal nas suas ranqueadas. Seja de boa, você não precisa fazer amizade ali se você não quiser. Mas, mano, comunica de boa, fala de boa, não tilta com seu amiguinho. Às vezes ele tá tendo um dia ruim. Sabe aquele amiguinho que fica na sua ranked? 2/12? Acontece, tá ligado? Tipo, é isso que eu sempre falo pras pessoas. Eu sei que é chato, mas acontece. Às vezes a partida não encaixou, às vezes a pessoa... Você não precisa ser tóxico. É isso que eu sempre falo. Eu sempre reforço na minha live também. Então, seja legal, seja de boa. Não seja um amiguinho tóxico, é chato e você vai levar um reporte. Não faça isso. E se você for o amiguinho que tá jogando com o amiguinho tóxico? Você faz, o que você faz? Tipo, a pessoa começa a tiltar na sua frente, você já fica, ai, caralho, eu vou perder essa porra porque esse maluco tá tiltado, ele não sabe a hora de dormir, e, tipo, o cara já tá cansado, nervoso, puto, passou muito da hora dele pra cama e ele continua lá enchendo o saco de todo mundo. Se for o seu amigo, passa a visão pra ele, tipo, fala pra ele, pô, você não acha que vamos fazer alguma outra coisa? Vamos, sei lá, assistir... Você já viu esse vídeo no YouTube aqui? Entendeu? Aquele vídeo de paz, manda aquelas musiquinhas, sabe? Quando você vai dormir, aquelas musiquinhas que você fica...
Passa pra ele, quem sabe assim funciona. Melhorar a conscientização mesmo, né? Maneiro. Vou tentar. Ah, vai por mim, funciona. É que eu sou o 2/12, isso é o problema. Às vezes eu não tô chutado, se eu tô sendo ruim, as pessoas... Como eu falei. Puto comigo. Como eu falei, não seja, às vezes é só um dia ruim, galerinha. Já aconteceu com todos os profissionais. Sabe a pessoa mais... Vamos falar de um player foda. Vamos falar daqui da Liquid mesmo. Você vê a Bastarda, a Dai, que vocês... Mano, as meninas dá bala pra caralho. A DRN, a Nath. Já aconteceu com todas nós. Aconteceu com os melhores do mundo. Você já viu os melhores do mundo fazendo um 2/12. Acontece, rapaziada. Pode ter sido na sua ranked? Pode ser. Mas aconteceu, tá ligado? Você vai chutar pra quê? Não chuta, esquece, acontece. Passa. Paz. O que fazer quando de 10 partidas, 7 você cai com um mid laner e um jungle ruins? Direto acontece isso. Aí você tira a sua bunda do bot e vai fazer alguma... Vai jogar mid, porra! Vai jogar jungle você! Faz aí a tua aulinha de jungle, seja você o melhor jungle. Mas esse é o negócio. Às vezes, a gente percebe que existem trolls nas nossas partidas. Mas, se o troll for você, você não vai sofrer com isso, porque aí não vai ter troll na sua partida. Excelente conselho. Trole, pra não ser trollado, trole você primeiro, pronto. Pra essa pergunta eu também tenho companhia. Seja bem-vinda, Nath! Obrigada! Que maravilha! Ó, essa daqui, ela é meio tricky, mas a gente consegue. Quero ver, hein? Se liga nesse conselho. Quero viver de esportes, mas os meus pais pensam que eu quero largar a escola pra jogar. O que eu faço? Imagina que a pessoa não quer largar a escola, mas também quer se tornar pro player e viver de esportes. Se bem que tem vários jeitos de viver de esportes também, né? Tipo, você não precisa ser necessariamente pro player. É, assim, pensando na carreira de pro player, você meio que tem que... Não tem jeito, vai ter que conciliar as duas coisas aí, não tem muito o que fazer. Você vai ter que ir pra escola e não largar a escola, porque é normal que seus pais pensem que você tá só querendo jogar e não fazer mais nada da vida, né? Os pais vão pensar isso, não tem jeito e não é um problema, você tem que fazer eles entenderem, né? Mas é isso, concilia, você vai pra escola, chegou ali da escola o quê? Meio-dia lá, almoça, bate pratão, já tá jogando. É isso. Quando precisa focar um pouco mais na escola, você estuda pra prova, depois você joga mais um pouco quando tá mais de boa. E é isso, daí com o tempo você vai melhorando, vai conseguindo os seus passos como pro player. Ou senão pode ser streamer também, nos tempos livres que você tiver, dá pra fazer também, tem alguns meios, né? E Haruzinha tá aí pra... o jogo, então, tipo, nem sempre você viver de esporte significa você ser pro. Mas pode ser que isso aconteça se você se dedicar bastante. Tipo, tudo são escolhas na vida, né? Tipo, escolha de tempo, escolha de energia que você vai dedicar ali no negócio. Então, tipo, ao invés de, sei lá, você sair pra tomar sorvete com seus amigos, tudo bem, é legal sair pra tomar sorvete, mas, tipo, foco na parada também. Tipo, esferas, tá ligado? Você tem a sua esfera social, a sua esfera de treinar pra ser pró e a esfera da escola. Essas duas você não pode largar, mas, tipo, você pode de vez em quando dar um bolo na galera, tá ligado? Olha eu incentivando o povo a ser menos sociável. Mas, cara, tipo, eu acho que modificou muito a minha vida esse pensamento, assim, sabe? Tipo, botar todos os dias, botar um pouquinho do meu objetivo lá na frente. Como foco, né? Como foco ali, tipo, o tanto que você dedica é o tanto que o negócio vai crescer. Assim. Todo pro player hoje, com certeza, em algum momento, ele abriu mão de muita coisa na vida pra poder chegar onde ele chegou, né? Então não vai ser fácil. É uma carreira muito da hora poder viver disso, jogar o jogo que a gente ama e viver disso é muito maneiro, mas com certeza não foi fácil, não vai ser fácil pra ninguém. Como foi pra você? Tipo, seus pais de boa? Então, como eu jogo desde bem novinha, no início eles enchiam um pouco o saco, assim, né? Normal, eles falavam, sai um pouco do PC, vai sair com teus amigos, porque eu realmente só ficava no PC em casa, assim. Jogar bola na rua, menino. É, tipo isso. Daí, não, você não vai almoçar com a gente, você vai almoçar no PC, sim, tá ligado? Tipo, eles reclamavam. Mas aí eu fui crescendo, as coisas foram funcionando, dando certo, e eles acabaram entendendo na força do ódio, tá ligado? Hoje em dia que ia terminar fofinho. Não, hoje em dia eles são muito de boa, eles entendem, eles acompanham tudo, assistem meus jogos, perguntam quando eu vou jogar e tal. Mas foi um processo de muitos anos, entendeu? E daí, em algum momento, eles só desistiram. Falaram, isso mesmo, ela vai jogar, vai ficar no PC mesmo e não tem o que eu fazer. Mas é um orgulho, mano. Sim, hoje eles são super... apoiam muito. Dica para criadores de conteúdo pequenos. Assim,
dica, assim, não dá pra gente saber, porque primeiro a gente tem que saber o seu nicho e qual é o seu planejamento aí sendo criador de conteúdo. Hoje muita gente entra nesse ramo, digamos assim, pra, meu Deus, eu quero ser famoso, eu quero ser popular, eu quero ter muito dinheiro, não sei o que, quando na verdade o core do negócio é muito diferente, sabe? A gente tem que muito mais fazer as coisas porque gosta e porque tá feliz, pra ter constância, do que pra querer estourar. Porque se você quer estourar, nem sempre vai rolar, tá ligado? Então você vai colocar uma energia lá, um tempo, que às vezes você não tem, ou que você tá querendo outra coisa com esse tempo, você vai se frustrar. Então, a grande dica do negócio é fazer uma coisa que você goste, uma coisa que te faz bem e que você consiga ter constância. Porque, tipo, você vai fazer um negócio que você não gosta, você não vai querer fazer todo dia, né? Você não vai querer fazer muitas horas. Mas pra dar certo, você tem que colocar muito do seu tempo ali, muito da sua dedicação. Então, tipo, faz do jeito que você gosta. Acho que esse é um ótimo conselho. Para esta pergunta, eu vou precisar da ajuda da Daiki. Olá. E agora pegou um pouquinho. Eu quero ver o que você vai falar com essa daqui. Foi de propósito, tá? Foi de propósito. É que esse game é muito do meu coração, mas ele de fato estressa. Como não se estressar com Rainbow Six? É só não jogar. Não, foi mal. Mas é que eu, como uma pouco conhecedora, pouco praticante desse tal de jogo de Rainbow Six, eu não... Tipo assim... Eu não sei fazer nada nesse jogo. Então, mano, não faço a mínima ideia. Porque eu vou no jogo, eu só quero trocar tiro. Mas esse jogo é muito mais que só trocar tiro. É mais. Não, mas é que o jogo é muito, muito difícil, tá ligado? Eu acho que pra você ser, tipo assim, mediano bom, você tem que... Você tem que aprender um mínimo. Tipo, eu não sei o mínimo do jogo. Então, pra mim, é muito difícil jogar. Então, tipo assim, eu não tenho um tempo pra aprender. Eu acho que, tipo assim, jogos tipo CS ou Valorant são jogos, tipo, mais simples. Que, tipo, você vai entrar e você vai, tipo assim, saber fazer o básico. Eu não sei fazer o básico no Rainbow Six, sabe? Então eu acho que é por isso que é tão difícil pra mim. Né? Tipo, no começo. Eu comecei a jogar, tinha 6 bonecos. Então era mais fácil. Tipo, agora deve ter uns 130, não tem? Tipo, então... Eu joguei pela primeira vez na BGS, acho que de 2014, 2015, eu não sei quando que lançou o jogo. E, tipo assim, eu já tinha achado um absurdo porque quebrava a parede. E eu nem sabia que os bonecos faziam coisa diferente. Eu já tinha achado esquisitaço porque quebrava a parede. Então, tipo, agora que tem, tipo, 1000 e sei lá quantas, 100 e poucos, tipo assim, é muito mais difícil. Então, acho que eu passo. Muito difícil, muito difícil. Pode mandar pra gente aqui nos comentários, que aí no próximo Conselharia da Haru a gente responde pra você. Tem muito mais lá no meu Insta também, e todos os dias tem live com conselhos marotíssimos para você também na Haru e aqui na Liquid agora também. Ai, que coisa boa! Agora nós temos 2 quadros de conselharia. Maravilhoso! Então faz o seguinte, já dá o like nesse vídeo, compartilha para todas as pessoas que você conhece nesse mundo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!